Olá, pessoal. Referente às atividades da semana 3, eu gostaria de fazer algumas observações aqui, tá? A número 1 é uma atividade de raciocínio lógico. Então, se em meia hora a torneira perde 4 decilitros, em uma hora ela vai perder o dobro, 8 decilitros. E em 5 horas eu vou multiplicar 5 por 8, né? Então, 40 decilitros. Mas o que é um decilitro? Decilitro é a décima parte de um litro. É o mesmo que pegar 1 litro e dividir por 10, tá? Então, ele é equivalente a 100 ml. Na atividade 2, é uma atividade de regrinha de 3. A regrinha de 3 é quando a gente tem duas, a simples, né? Quando eu tenho duas grandezas diferentes. Quais são as grandezas que eu tenho aqui na atividade 2? Eu tenho a grandeza que é a comissão, né? Que é um valor. E tenho a grandeza que são o total de peças. Então, essas são as duas grandezas que eu tenho que relacionar aqui na minha regrinha de 3. Então, nessa coluna aqui eu vou pôr os valores e nessa coluna aqui à direita eu vou colocar o total de peças. Então, R$ 500 equivale a 600 peças. Quantos reais, eu ponho X aqui, vai ser equivalente a 780 peças? A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu tenho uma regrinha de 3 é analisar se a grandeza ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então, aqui, o que aconteceu com a grandeza das peças? Aumentou, né? Eu tinha 600, agora eu quero saber para 780. Então, se eu aumentar o total de peças, o que eu acho que vai acontecer com a minha comissão? Ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Pela lógica, ela vai aumentar, né? Porque se eu vendo mais peças, eu vou receber mais comissão. Então, quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, elas são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta e quando a outra também aumenta, elas são diretamente proporcionais, certo? A regrinha prática, quando é grandeza diretamente proporcional, é multiplicar cruzado. Eu vou multiplicar aqui o que tem x, o x vou multiplicar por 600 e o 500 vou multiplicar por 780. Então, fazendo aqui ó, a proporção. Então, 600 vezes x, 600x. 500 vezes 780 deu 390 mil. Quando eu estou resolvendo uma equação, eu tenho que deixar o x isolado desse lado. O que não tem x, eu vou passar para o outro lado. Então, passando 600 para o outro lado, ele vai com a operação contrária. Desse lado aqui, ele está multiplicando x, né? É 600 vezes x. Então, se ele está multiplicando desse lado, ele passa para o outro lado dividindo. Em equação, quando eu falo de divisão, eu represento na forma de fração, né? Então, aqui eu coloquei em fração, por quê? Porque o 390 mil está dividindo por 600. Fazendo essa continha aqui, 390 mil dividido por 600, deu 650. Então, quer dizer que se a Fabiana tivesse vendido 780 peças, ela receberia 650 reais. Número 3, uma situação um pouquinho diferente. Um veículo, ele com a velocidade de 50 km por hora, ele faz o percurso em 4 horas. Qual seria a velocidade necessária para ele fazer esse percurso em 2 horas? Então, quais as grandezas que eu tenho aqui? Eu tenho a grandeza da velocidade e tenho a grandeza das horas. Então, 50 km por hora, gasto 4 horas. Quantos quilômetros? Eu não sei, né? Eu vou colocar aqui quantos quilômetros por hora, eu coloco X. Eu vou precisar, vai ser necessário para eu fazer o percurso em 2 horas. Então, tem que analisar aqui as grandezas, o que aconteceu com elas. As horas, o que aconteceu com a hora aqui? Ó? Eram 4, eu preciso fazer em 2. Então, as horas, o total de horas, diminuiu. Se eu diminuir o total de horas, o que vai acontecer com a minha velocidade? Ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Pela lógica, para eu fazer uma viagem mais rápida, eu tenho que andar mais rápido, né? Então, a velocidade vai aumentar. Então, as horas vão diminuir e a velocidade vai aumentar. Elas são inversas, né? São grandezas inversamente proporcionais, porque uma diminui, a outra aumenta. Quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais,
Ao contrário da atividade anterior, eu não vou multiplicar cruzado, eu vou multiplicar reto. É uma regrinha prática, tá? Eu vou fazer o x vezes o 2 de um lado da igualdade e o 50 vezes o 4 do outro lado da igualdade. Então, 2 vezes x, 2x. 50 vezes 4, 200. O 2 ele tem que passar para o outro lado ao contrário, né, com a operação contrária. Ele está multiplicando desse lado, do outro lado ele vai dividir. Então, 200 dividido por 2, 100. Então, 100 km por hora é a velocidade necessária para fazer o percurso em 2 horas, tá? Então só para frisar mais uma vez, quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, elas são diretamente proporcionais. Eu multiplico cruzado. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. Então, eu vou multiplicar reto, ok?